Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Quantas vezes você não ouviu alguém com uma voz imponente, um discurso eloquente, falar isso em cima de um púlpito? Com cara de julgamento, né? E que já aprendeu, né, esse tipo de discurso já prendeu muita gente num ciclo de medo, culpa e obediência cega. Mas será mesmo que Deus é um cobrador espiritual? Ou será que a fé ela foi transformada num sistema tributário disfarçado de salvação? Hoje eu quero abrir com vocês esse assunto do dízimo, com Bíblia, com história, com honestidade. E se prepara, porque o que você vai ouvir hoje vai te libertar, vai despertar o seu senso crítico ou vai te deixar com uma pulga atrás da orelha por um bom tempo. Vamos comigo nesse vídeo? Bom, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez, falar desse assunto importante que é o dízimo, tá? Eu fiz essa apresentação em telas para ficar mais lúdico, mais fácil da gente entender e que a gente possa aprender junto, tá? Então vamos dar um contexto para o dízimo, né? Vamos dar um contexto bíblico para ele, de onde que surgiu, por que que todo mundo fala de dízimo, por que o dízimo é cobrado. A primeira vez que essa palavra dízimo ela apareceu na Bíblia, né? Na verdade não a palavra, mas o conceito dízimo, foi com Abraão, lá em Gênesis 14, nos versículos 18 ao 20. Então, para não ficar parecendo que só eu que estou falando aqui, né, que eu estou tirando da minha cabeça, eu resolvi colocar os versículos aqui também. Você vê lá em Gênesis 14 o seguinte, né, Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão, né, deu-lhe o dízimo de tudo. Então, Abrão deu o dízimo a Melquisedeque. Mas, se você pegar todo esse capítulo de Gênesis 14, você vai ver que o dízimo que Abrão deu para Melquisedeque, e foi feito uma única vez e de forma voluntária, ele foi dado do espólio de guerra e não do salário, das rendas de Abrão. Tá? Todo o contexto desse capítulo se diz a guerra que aconteceu naquela época, então todo esse espólio de guerra, tudo que eles pegaram na guerra por ter vencido o inimigo, Abraão deu a Melquisedeque uma parte, um dízimo disso a Melquisedeque. Então, por que ele fez isso, né? Na época, Abraão ainda como Abrão, vocês viram lá no versículo, ele está voltando dessa batalha. Né? Ele acaba de resgatar o sobrinho dele, que é Ló, e ele tira os cativos, né? Ele liberta os cativos. E recupera também os bens que foram saqueados. Na volta ele encontra com Melquisedeque, né? E o texto diz que ele trazia pão e vinho, detalhe curioso e simbólico, e abençoa Abraão em nome de Elion, que é o Deus Supremo, conforme foi citado lá no versículo. E mais uma vez, repetindo, ele dá esse dízimo ao Melquisedeque uma única vez, de forma voluntária e como espólio de guerra e não do salário dele. Tá? Resumindo, não era um mandamento nem uma obrigação. Não foi pedido, né? Melquisedeque não pediu para ele, olha, cadê o dízimo? Você trouxe o dízimo aí dos espólios de guerra. Não foi exigido, não era um salário e não era parte de nenhuma aliança, ou seja, de nenhum convênio. Foi um gesto muito espontâneo, né? Único e de honra. No versículo 20 tem a frase: e deu-lhe Abrão o dízimo de tudo, né? De tudo que ele pegou na guerra. Lembra, gente, pegar um versículo só
e trazer um contexto, qualquer um pode pegar e colocar em cima dele o contexto que quiser. Mas quando a gente olha o capítulo como um todo e o contexto histórico e doutrinário, a gente entende que esse dízimo de tudo se refere ao espólio de guerra referente ao que estava acontecendo ali no momento. Aí o versículo, né, para quem quiser abrir a Bíblia, né, para ler, Gênesis 14, versículo 20. E esse Melquisedeque, quem que é? Com certeza você já ouviu falar, já qualquer congregação que você vá, religião que você vá, de alguma forma você já ouviu falar de Melquisedeque, tá? A Bíblia não explica muito sobre ele, né? Não tem uma genealogia falando quem que era o pai ou a mãe dele. Ele não era um israelita, não era um levita, né, da tribo de Levi, os que trabalhavam no templo. E ele só volta a aparecer lá no Novo Testamento em Hebreus, tá? Hebreus capítulo 7. Se você olhar lá no capítulo 7, ele vai ser citado novamente. O que nós sabemos é que ele era um rei e um sumo sacerdote. E não tem nada mais dito a respeito dele. Ou seja, essa história, nesse contexto do capítulo 14 de Gênesis, não é sobre um sistema de arrecadação, né? Como eu falei, se você pegar um versículo isolado, você pode falar o que você quiser a respeito dele. Você pode pôr o contexto que você quiser. Mas dentro de um contexto histórico e doutrinário, né, é sobre o reconhecimento de autoridade espiritual e a reverência ao que é sagrado. No tempo em que não tinha nenhum templo, não tinha clero, ou seja, não tinha religião, nem placa de igreja nenhuma que exigisse isso. Foi feito de bom grado, voluntariamente. Então, para dar um contexto final a esse tema, né, esse assunto específico aqui, o dízimo ele apareceu com Abraão. A primeira vez que é citado esse conceito foi em Gênesis 14. Mas não foi como regra, né, mas como um sinal de respeito, um gesto bem isolado ali do momento, tá? Não é uma tabela para garantir bênção automática. Né? E para quem gosta de usar Gênesis 14 como mandamento, se for seguir no termo literal, vai ter que ir para a guerra primeiro. Para você poder dar os seus espólios de guerra como dízimo, já que é para levar o pé da letra. Depois, na lei mosaica, o dízimo ele vira uma prática regular. E a gente vai entender o que é essa prática regular. Qual é o contexto disso? Vamos ver um pouquinho? Sempre usando as escrituras, tá? Levítico 27, versículo 30, já está aqui na tela, no canto superior direito de quem está assistindo, né? Então fala que os dízimos da terra eles serão consagrados ao Senhor, ou seja, toda colheita, fruto das árvores, eram tirado uma parte disso, né, como dízimo. Para quem, né? De um sistema agrícola territorial e ele tinha 3 finalidades. Então era para sustentar os levitas. Então lá em Números, capítulo 18, versículo 21, né, fala que os filhos de Levi, que são os levitas, tendo dado todos os dízimos em Israel por herança pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Por que se davam o dízimo aos levitas? Porque era uma tribo que trabalhava única e exclusivamente no templo. Ele fazia os serviços do tabernáculo. Eles não tinham uma outra fonte de remuneração. Então, o dízimo era uma forma de manutenção desse templo, né? Uma forma deles terem uma renda para se sustentar, né? E sustentar também o que o templo precisava, né? Dos mantimentos ali. Então, era usado para os levitas e para o templo, naquele momento específico, porque eles não tinham uma outra renda. E também como uma forma de assistência social, né? Para ajudar as viúvas, órfãos, estrangeiros. Então, em Deuteronômio 14, do 28 ao 29, você vai ver
a respeito disso, tá? Eu não vou ler todos os versículos, só estou resumindo, para o vídeo não ficar muito longo. Então, se você quer acompanhar, pausa o vídeo, vê os versículos que está aí na tela, ou você também pode acompanhar na sua Bíblia. Então, o dízimo, em contexto, ele era um imposto religioso ali nacional daquela região, para os israelitas, para as tribos de Israel, especificamente os levitas, né? Que eram pagos a eles para essa manutenção, conforme eu já disse. Tá? Era um contexto teocrático. Então, e tinham vários tipos de dízimo, e se fosse somar tudo, dava muito mais do que 10%, às vezes até mais do que 20% no ano, né? Se fosse fazer uma somatória total. Aí é que vem o que eu disse no início, né? Aquela manipulação que é feita num púlpito, com as pessoas usando muito essa escritura aqui. Malaquias 3, de 8 a 10. Quando eu pego uma escritura e isolo ela, e eu coloco a minha eloquência em cima dela, para manipular as massas, manipular as pessoas, distorcer o conceito de fé que ela tem, né, para enriquecer, isso é muito perigoso. Então, Malaquias 3, 8 a 10, para quem não conhece, vamos abrir aqui, né? É o famoso roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Com certeza, vocês já ouviram essa escritura e sabem o contexto que ela é usada em cima dos púlpitos, né? Manipulação, medo, você só vai ser abençoado se pagar o dízimo. Vamos entender um pouco do contexto aqui dessa escritura, então, né? Lembra, isolar versículos é muito fácil para eu dar o contexto que eu quero, mas vamos entender do que se trata de uma forma histórica e doutrinária. Malaquias estava falando ali a uma nação que é Israel. Né? Israel como um povo, como uma nação. Foi ali por volta do período babilônico, né? Após eles serem libertos da Babilônia, século V. Né? Então eles tinham voltado para Jerusalém, eles reconstruíram o templo, né? Mas eles estavam negligenciando a lei. Quem estava negligenciando a lei? O povo de Israel. Inclusive, dentro dessas leis, estava o dízimo, que era destinado aos levitas. Lembra que eu falei agora há pouco sobre isso? Que os levitas precisavam desse dinheiro do dízimo para a manutenção do templo? Então, é dentro desse contexto. Então, é importante entender que Malaquias está sob a antiga aliança. Para você entender a palavra aliança, nós temos outros sinônimos de aliança, que é convênio. E, para ficar mais claro, testamento. Então, o Velho Testamento é a antiga aliança para o povo de Israel, né? E Malaquias está exortando o povo a cumprir os termos do pacto mosaico, da lei de Moisés, que ainda era vigente naquela época. E a gente já vai falar quando é que essa lei perdeu a sua vigência, quando é que essa lei foi cumprida, né? Ela não foi retirada, mas ela foi cumprida. Ou seja, a cobrança desse dízimo ela é específica, ela não é universal, nem atemporal. É para Israel dentro de um sistema teocrático e sacerdotal que já não existe mais. Então vamos entender esse cumprimento, né, dessa antiga aliança dentro dessas leis que estavam ali dentro. Em Mateus 27, 51, ele fala que eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. Né? O que significou isso? Um sinal que a antiga aliança foi encerrada ali com ele.
Ele foi o último sacrifício. Não seriam mais necessários os sacrifícios, nem de animais, nem esse sacrifício que tinham que dar uma parte das colheitas, né? Ou seja, financeiro, em relação a dízimo. A antiga aliança, ou seja, o Velho Testamento foi cumprido com Cristo. Agora vamos lá em Hebreus 8, versículo 13. Né? É dito, a nova aliança, ela envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de se acabar. Estava se referindo a Cristo também, cumprindo a lei mosaica, cumprindo o Velho Testamento. Por isso nós o chamamos, né, os escritos dos evangelistas e dos apóstolos, né, que nós temos, as cartas de Paulo, o Apocalipse é chamado de Novo Testamento, porque é a nova aliança, é o novo convênio feito através de Cristo. Ou seja, nós não estamos mais, há muitos anos, tá, gente? Mais de 2000 anos que nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, inclusive a lei do dízimo. Mas a gente vai entender melhor sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui na tela para vocês, para quem é teimoso e fala, não, a lei mosaica não se cumpriu, não tem que cumprir, então tá tudo aí, ó. Tudo não, tá? Eu trouxe aqui só 6 pontos que você deve cumprir, então, ainda, se você crê que a lei mosaica não foi cumprida, né? Sacrifício de animais, guarda obrigatória do sábado, como lei civil, proibição de comer certos alimentos, enfim. Pausa o vídeo e leia aí, e tem as referências bíblicas também para você abrir, tá bom? Prosseguindo. Mas, tá, e Jesus? Ele ensinava sobre o dízimo? Ele falava sobre isso? Ele mencionou alguma vez? Claro que sim, ele mencionou, né? Tem aquela frase que ele disse, né? Dai a César o que é de César, César, dai a Deus o que é de Deus, né? Ele mencionou, mas nunca como mandamento para os seus discípulos. Você não vai achar em nenhuma parte do Evangelho de Cristo nenhum lugar em que ele fala que os seus apóstolos e que seus seguidores devem pagar o dízimo. Mateus 23, 23, tá? Escritura aberta aqui embaixo. Foi aonde ele repreendeu os fariseus. Vocês lembram dos fariseus? Aqueles que ficavam cutucando Cristo, né? Donos do evangelho, né? Dono da igreja, que ficava... Dono assim, estou sendo irônico, tá? Que eles queriam saber mais que Jesus Cristo, por não crer nele também, né? Não acreditavam que Cristo era o Messias. Então, Cristo, ele criticou os fariseus por serem detalhistas na hora de pagar o dízimo, mas que eles eram negligentes com a justiça, misericórdia e fé. E a gente vê muito isso em religião. A religião, né, muitas, exigem, cobram. Tem religião que faz até acerto de dízimo, chama o membro lá uma vez por ano, senta lá com o líder religioso e você tem que dar um relatório, né, do que foi pago do dízimo naquele ano e explicar o porquê você não pagou. Né? Isso é o que Cristo foi contra. Né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e despreza o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Olha só o que Jesus Cristo falou a respeito disso. Isso mostra que o dízimo ele fazia parte da lei vigente naquela época, mas nunca foi instituído por Cristo como prática da nova aliança. Tá? Era parte da lei vigente, né? Da lei que os fariseus seguiam, que os judeus seguiam. Né? Eles pagavam esse tributo. Mas não era uma prática de convênio. Não era algo que te impediria de entrar no reino de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 44 e 45, ele vai falar sobre a igreja, que a igreja primitiva ela vivia em comunhão. E que tipo de comunhão? Tudo que eles tinham, né,
eles vendiam e distribuíam conforme a necessidade deles. Não tinha porcentagem, não tinha pressão, não tinha campanha, não tinha ninguém obrigando eles. E eles viviam, por exemplo, olha no versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, conforme fosse necessário. Vou te fazer uma pergunta provocativa agora. A religião que você segue, está acontecendo isso? É usado para ajudar todo mundo? Está todo igualzinho lá? Como é que funciona lá? Então vamos prestar atenção nisso, tá? E o que o apóstolo Paulo ele disse? Vamos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Ele não exigiu nada também, mas ele deu como conselho que cada um contribua segundo propôs no seu coração, e não por obrigação. Tá? Você pode ler o capítulo 9 inteiro, você vai entender o contexto. Né? Então ele deu como instrução, olha, que legal, está contribuindo, ótimo. Tem um valor? Cara, conforme propõe seu coração, tá? Não é obrigado, mas quer ajudar, vai ser ótimo, vai ser bem-vindo. Mas de acordo com a tua possibilidade e o que o teu coração mandar. Ele deixou isso muito bem claro nessa carta. Resumindo, é uma generosidade livre. Ela é proporcional à sua condição e tem que ser feita de forma alegre, sem ninguém cobrando, sem nenhuma tabelinha de bênção. Ah, você não está prosperando porque você não paga o dízimo. Não pode haver isso. Não é doutrina de Cristo. E aí entra a manipulação dos dias de hoje e o uso do medo para coagir os fiéis a pagarem o dízimo, para que esse dinheiro seja usado ao bel poder de grandes líderes religiosos, né? E, infelizmente, muitas igrejas se tornaram especialistas em um evangelho financeiro. A doutrina da prosperidade nunca foi tão evidente como é hoje. Né? Esse evangelho financeiro, você vê igrejas, né, muito ricas, riquíssimas, que até investem na bolsa com o dinheiro dos fiéis. Religiões que fazem as pessoas, tipo, venderem o que têm, porque prometem que através desse grande sacrifício, Deus vai fazê-la prosperar. E não é bem assim que funciona. Né? A gente vê triste, né? Mas o púlpito ele virou um balcão de negociação, de barganha. Né? Culto, reuniões viraram prestações de conta, com os discursos inflamados, bem tonados, cobranças, deixando você às vezes constrangido ou com medo de ser queimado no último dia porque não paga o dízimo. Né? E Deus virou uma espécie de investidor cósmico. Ele precisa do teu dinheiro para fazer mais dinheiro. Né? Isso é um absurdo. Então tá assim hoje. Você quer um milagre? Entrega o dízimo. Você quer ser poupado no juízo final? Então comprova a tua fidelidade com 10%. Senão você vai ser queimado. Você quer ter acesso a um templo celestial? Né? Traga a tua recomendação bancária. Mostra aí para mim que você está pagando dízimo. Senão você não pode entrar nesse lugar tão especial assim. Senão você não pode ter um cargo, você não pode ter, né, não pode nem estar entre nós assim tranquilamente, sua vida não vai prosperar. Essa é uma forma de coagir as pessoas, de constranger para que elas paguem dízimo, para elas terem um sentimento de pertencimento e uma falsa sensação que Deus, de alguma forma, está abençoando elas porque ela está dando dinheiro para a igreja. E muitas vezes um dinheiro que faz falta. Tem denominações aí que eles não só cobram dízimo, né? Eles também condicionam as recompensas espirituais a essa contribuição financeira.
Tem certos sistemas religiosos que o dízimo é mais que um ato de fé, é um passaporte eclesiástico. Ou seja, como é que você vai ser elevado no último dia se você não pode servir na igreja e você não pode servir aqui na igreja porque você não é um dizimista? Como é que eu vou te colocar numa posição de proeminência aqui na igreja? Como é que você vai ser um líder? Você não paga o dízimo. Então as pessoas condicionam a tua salvação através de dinheiro. É dízimo ou é mensalidade? Como é que fica esse negócio? Né? Então, como eu disse, sem ele o membro ele não pode ceiar, ele não pode fazer servir, subir de cargo ou entrar em prédios sagrados. Sim, existe sim instituições religiosas em que se você não paga essa mensalidade, né, disfarçada com o nome dízimo, você não pode entrar, você é barrado, você nem vai, porque você não é digno de estar ali, na presença, entre aspas, de Deus. O problema aqui é um problema teológico e ético, né, de falta de compreensão doutrinária e histórica, usando a fé como ferramenta de manipulação de muitos fiéis. E, gente, não é doutrina cristã isso. Não é doutrina cristã. Cristo não trouxe isso. Cristo não exige isso. Isso é uma burocracia sagrada com juros compostos emocionais. Então, essa cobrança sistemática do dízimo, ela começa a virar uma norma séculos depois de Cristo. E como é que isso começou? No século IV, Constantino ele transforma o cristianismo em uma religião oficial. Então, a igreja ela começa a se organizar como Estado. Foi uma época que a igreja era tão forte quanto o Estado, se não mais, né? Com o clero e com recursos. E aí, na Idade Média, o dízimo se torna um imposto civil e eclesiástico, era obrigatório, mas não por Jesus, mas por reis e bispos, pessoas que exigiram cargos eclesiásticos para dominar as outras pessoas, né? Se infiltraram na igreja, exigindo: olha, é o seguinte, eu preciso ser o bispo dessa igreja, eu preciso ser, né, ter um cargo eclesiástico aí. E elas coagiam as pessoas, além dos impostos que elas tinham, a ter ainda o dízimo como obrigação. E em nenhum momento foi instituído por Cristo. Não foi Cristo que instituiu o dízimo, como conhecemos hoje, foi o império. Então, vamos pensar um pouco junto comigo aqui? Vamos lá, vamos analisar o seguinte. E agora eu quero mais uma vez trazer para você aqui provocações, tá? E não estou apontando o dedo, não estou pressionando. Estou querendo liberar para você o seu senso crítico, para que você analise e se questione. Questionar não é pecado, questionar não oprime a sua fé. Buscar conhecimento não oprime a sua fé. Então vamos lá. Pensa comigo o seguinte: se Deus é dono de tudo, fez tudo, ele realmente precisa de 10%? Será que esse percentual aí não diz mais sobre estrutura humana e de controle do que generosidade do reino? Por que Jesus Cristo, que nunca ensinou sobre dinheiro, nunca cobrou o dízimo dos seus seguidores? Será que ele esqueceu? Ou será que ele estava propondo um outro tipo de entrega, muito mais forte do que dinheiro, do que 10%? O dízimo que você está sustentando o reino de Deus, né? O dízimo que você dá, ele está sustentando o reino de Deus ou apenas mantendo um sistema que fala em nome dele? Você sabe para onde vai o seu dinheiro? Já pesquisou? Já questionou? Ou você sabe só o que te prometeram em troca?
Então, vale a pena questionar, buscar saber para onde que vai esse dinheiro aqui do dízimo. Ah, não, é para o ventilador. Ah, é para ter o funcionamento, pagar com... Não. Questiona. Vê para onde está indo realmente esse dinheiro. E dentro dessa pergunta eu faço uma outra provocativa. A tua igreja, ela enriquece só em estrutura com esse dinheiro? Ou você consegue ver, não estou falando nem de uma forma mundial, mas dentro da comunidade, onde sabe aquela igreja que você frequenta, no espaço físico que você faz, que você vai, você vê que ela está ajudando a comunidade ao redor, ela doa leite para os pobres, ela ajuda as famílias, sem que elas peçam, ela faz um sopão para ajudar o pessoal, ela faz algum mutirão, ela está fazendo isso sem que necessariamente essa pessoa da comunidade pertença a essa religião? Se você parasse hoje de pagar o dízimo, você vai lá e dá esse dízimo, você seria menos fiel? Seria menos crente? E eu uso crente aqui no sentido de crença mesmo, tá? Não no sentido de segmento religioso. Ou você vai ser apenas uma pessoa mais consciente? A fé que você está vivendo hoje em dia, ela está baseada no amor ou no medo? E será que a obrigatoriedade do dízimo é uma forma moderna de vender a salvação em parcelas mensais? E se for, será que ainda podemos chamar isso de evangelho? Tem cara de Cristo nisso? Então, em resumo, é certo ter dízimos nas igrejas? Será que está certo ou está errado? Pensa um pouquinho. Bom, se você contribui com sua comunidade, né, continue. Generosidade é muito bonita. Mesmo que seja através da igreja, você vê que a sua igreja ela usa essas doações para ajudar a comunidade, nossa, contribua dentro da sua possibilidade. Faz isso com consciência, com liberdade e alegria. E não por medo de roubar a Deus. Você não está roubando a Deus, não. Nisso não. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu coração. E ele quer um coração generoso. E um coração generoso não precisa de porcentagem para amar. Jesus não veio reforçar o sistema. Ele veio nos libertar deste sistema. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Agradeço muito vocês por estarem aqui me acompanhando. Peço que você curta, compartilha, comenta alguma coisa aqui, discorda, não concorda, né? Tipo, se esse vídeo ele te provocou de alguma forma, né, te libertou ou abriu sua mente, compartilha ele, tá? Comenta. Te deu raiva? Respire e volta para a Bíblia, tá? Aqui a gente precisa acreditar que fé sem consciência, né, uma fé sem consciência, ela vira fanatismo. Consciência sem fé vira ceticismo. Mas se a gente linkar a fé com consciência, estudo, dedicação e amor ao próximo, aí sim, isso é o Evangelho de verdade. É o Evangelho de Cristo. Bom, se inscreve no meu canal, compartilha aí, mais uma vez te pedindo aqui, compartilha com alguém que você gosta, compartilha nos seus grupos, porque, para falar a verdade, aqui nesse canal, a sua consciência, a sua liberdade de pensamento crítico vale muito mais do que 10 centavos. Até mais!